Senhor em Provérbios, né? Entrega o seu caminho ao Senhor. Obrigado, irmã Valéria. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais o Senhor fará na sua vida. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais o Senhor fará na sua história. Amém, irmã Valéria? Amém. E mais o Senhor fará na sua história. O que é, pastor, entregar o meu caminho ao Senhor? Entregar os seus problemas nas mãos do Senhor. Quantas e quantas das vezes você depositou os seus problemas nas mãos ou no ouvido de quem acabou levando para A, B e C? Quantas vezes, obrigado Marcelo, obrigado irmã Maristela, quantas e quantas das vezes, qual o resultado que você alcançou por confiar, por se abrir, por falar com pessoas que não torcem sequer pela sua felicidade? Vamos entregar nas mãos do Senhor a nossa causa. Ei, assim como Jacó, ele saiu do val de Jaboque, transformado, a história dele já não era mais Jacó, mas era Israel. Eu creio que você vai sair daqui com o que você deseja receber do Deus da glória. Eu vou tornar a dizer, não é live, tampouco o pastor que está intercedendo, mas é o exercício da sua fé. Eu vou te contar um segredo antes de começar o grande clamor por milagre. Eu vou te contar um grande segredo da Bíblia antes de nós começarmos este grande clamor por milagre. Sabe por quê? Jesus, mesmo ele curando, mesmo ele libertando, mesmo ele operando milagres, sinais e maravilha, sabe por que Jesus ele dizia assim para os que recebiam as dádivas, os feitos do Senhor: a sua fé te curou, a sua fé te salvou, seja segundo a sua fé. Sabe por quê? Jesus estava como ele sempre foi um grande mestre, rabi, o mestre. Ele estava ensinando-nos a usarmos a nossa fé em prol do que nós almejamos receber do Senhor. Então vamos exercitar a nossa fé neste grande clamor por milagre, nesta grande corrente de clamor por milagre. Vamos exercitar a nossa fé. Pega a foto desta pessoa por quem você deseja que Deus trabalhe na vida dele ou dela. Vamos apresentar o Espírito Santo a esta causa, a esta pessoa. Ei, você que está desempregado, desempregada, pega essa carteira de trabalho. Vamos estar apresentando ao Espírito Santo do Senhor. Vamos estar colocando em exercício a nossa fé. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla do mestre. É a maneira que ela tinha naquele momento de exercitar a fé dela, pois a mesma dizia: se eu tiver a oportunidade de ao menos tocar na orla do mestre, eu vou ser curada. E ela foi curada. Ela tocou na orla e foi curado. Jesus ele disse que tudo é possível ao que crê. É dessa maneira, é o exercício da sua fé que vai atrair o seu milagre. É o exercício da sua fé. Você crê, você tem fé? Então toma atitude, pega o copo com água, pega a carteira de trabalho, enfim. Talvez o resultado médico, exames, né? Enfim, exercita a sua fé. Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Eu estou falando com quem crê. Ei, você vai sair daqui com a sua vitória. Alabrachuri andaraios. Você vai sair daqui com a sua vitória. Jacó ele poderia simplesmente entrar no val de Jaboque e dizer: olha, Deus vai fazer alguma coisa, mas ele tomou atitude e segurou o anjo. Alablande calachuri andaraios. O que você pode apresentar agora ao Senhor como exercício de fé? O que você pode apresentar ao Senhor como exercício de fé? A irmã Valéria escreveu assim: eu vou fazer exame dia 8 agora. Deve estar com a marcação do exame na mão, né? Já deve estar. Então pega a marcação do exame, pega os papéis com o exame marcado em suas mãos. É necessário algo palpável. Isso é exercício de fé, algo palpável. O que a mulher do fluxo de sangue tinha como palpável para a fé dela? A orla de Jesus, né? A orla de Jesus. Então vamos exercitar a nossa fé. Jesus ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Vamos exercitar a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos neste momento, Deus da glória, levante a minha voz em oração juntamente com teu servo, tua serva que aqui se encontra, e juntos estamos aqui, formamos a grande corrente de oração por milagre, o grande clamor por milagre. E por que estamos orando por milagre? Porque acreditamos que nos altos céus há um Deus todo-poderoso, capaz de nos alcançar com os seus feitos em forma de milagre sobrenatural. Eu creio, Senhor da glória,
glória, que vidas sairão daqui com o sobrenatural da glória, na história dela, na história deles. Por quê, pastor? Porque quando eu medito na palavra sacrossanta do Deus da glória, eu vou ver de Gênesis, Apocalipse, que quando os antigos adoraram a ti, ó Deus da glória, os mesmos alcançaram os feitos do Senhor em forma de milagre. Nós vemos de Gênesis, Apocalipse, homens e mulheres adorando ao Senhor e vivenciando um milagre sobrenatural. E é dentro da tua palavra que leva-nos a crer e entender que hoje vidas sairão daqui com milagre. Hoje vidas, adoradores, adoradoras sairão daqui com os feitos do Senhor na história dele, na história dela. Oh, de Calaban, de Calachuri Andaraia, vai tocando em vidas e história a partir de agora, Senhor, com as suas potentes e forte mão. Vai tocando em história com um toque de milagre. Porque tu és um Deus de milagre, porque tu és um Deus de maravilha. Ao fazer o clamor por milagre, eu te apresento vidas, adoradores, adoradoras que anseiam, que almejam, Deus da glória, vivenciarem, serem alcançados, alcançadas pelos feitos do Senhor na história deste ou desta, em forma de milagre. De Calabran, de canto, rebi, andará, mandaia, candaraia, oriande, calachuri, andaraia. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de resposta, pois em Jeremias, no seu capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o Deus da glória requisita ao profeta Jeremias que o adore, dizendo assim: Jeremias, clama-me e respondar-te-ei, e anunciar-te-ei, Jeremias, coisas grandes e firmes que não sabe. É Deus falando para a sua igreja: ei, apenas me apresenta a sua causa. Ou decai, decando, rebi, andaraia, e você vai ver a novidade que eu, o Senhor, tenho projetado, arquitetado ao seu respeito. E a novidade de Deus será o seu testemunho. A novidade de Calabraia, chegue, andarábia, e está pronto para viver o novo do Senhor. Está pronto para viver o novo do Senhor. Tem uma pessoa que é uma mulher, o Espírito Santo do Deus da glória me revela que ela indaga, ela já até conjectura e tem a ideia de Deus exaltando a sua vida e a sua história sendo modificada. Mas o Deus da glória manda eu te dizer, mulher, é necessário se desligar do passado, porque alguém que muito te magoou, alguém que muito te machucou, você sempre tem trazido a memória, sempre tem comentado com pessoas ao seu derredor. Oh, Rabai, decanto, Rabi, andaraia, ele é Deus de justiça, o Deus a qual tu serve, apenas confia nele, decandarábia. Porque Deus ainda não te exaltou, mulher. Deus ainda não trabalhou na tua história, porque tem coisa do passado servindo como pedra de tropeço no presente. Ei, orabande, calachuri, andaraia. O Espírito Santo do Deus da glória fala assim comigo: ei, eu não consigo, não tenho como trabalhar enquanto o coração estiver desta maneira. Alabraia, candarábia. Você sempre tem lembrado dessas feridas de quem tem se levantou contra você, mas o meu Deus manda te dizer: eu quero deixar tudo novo na tua história. Tenho eu, Senhor, bênçãos para revelar para ti, e estão sendo retidas. Alabande, calachuri, andaraia. O Senhor manda eu te dizer que tem bênçãos sendo retidas, porque Deus quer te exaltar de uma tal maneira que pessoas do passado te pedirão perdão. Se porventura ainda almeja ser abençoado, mas é necessário. Alabrande, calachuri, andarábia. Vocês estão somente deixando a mão do Senhor, deixando uma do esquecimento que Deus está tratando. E olha para o que Deus tem para você, terra. Deus te trouxe aqui para te dizer: quero eu, Senhor, te exaltar, quero eu, Senhor, te surpreender, mas é necessário decalachuri, andarábia, deixar no passado. Arabrai de calachori, andarábia. Porque quem cuida do passado sou eu, diz o Senhor. Quem trata de histórias passadas sou eu. Quem tratará deste pedido de perdão, diz o Senhor, serei eu. Alabande, calachuri, andarábia. Porque você disse que eu, Senhor, ainda vou cobrar, que eu, Senhor, ainda vou entrar como juiz na tua história, mas ainda está preso no teu coração esta mágoa. Oh, Rabai, decando, rébia. Até quando, decanda, rabacandaraia? Até quando vais tu deixar o passado
influenciar o teu futuro, porque quero eu, Senhor, te exaltar e mudar situações de candarabacandaraia. Eu sou Deus exaltador, eu sou Deus galardoador, eu sou Deus juiz. Não somente confia, porque tem bênçãos sendo retidas na tua história por causa das lembranças do passado que tem vindo como um espinho no teu coração. Quero eu, Senhor, te exaltar. Orabai decando rebiandarabia, arablante calachori andaraia, arablante calai decando rebia, arablachou que ando rebiandaraia, alamande calachori andaraia. Eu ainda sou juiz, eu sei o que você passou, de que ia candaraio. Eu ainda sou juiz, eu sei o que você sofreu, manto de candaraia, candaraia, mas sai influenciando o que eu, Senhor, tenho para contigo, porque quero eu, Senhor, te exaltar de que a candarábia. Mas enquanto o teu coração ficar preso em quem te feriu, em candarábia andaraia, como posso eu, Senhor, tratar da tua história com exaltação? Então somente confia, porque eu ainda sou juiz da tua história. Arablai de canto rebi andaraio, iriante que honra baia candarabia, arablache que ando rebi andaraio, ibiande canto rebi andaramandaia candaraia, orabrande calachuri andaraia. Sabe por que eu, Senhor, ainda não entrei com justiça na tua história, mulher? Sabe por que eu, Senhor, ibiante que ia candarabia, ainda não entrei com justiça contra este que se levantou contra a tua história de candaraia? Porque se eu entrar com justiça, não será justiça, mas sim vingança, porque em teu coração há muita mágoa ainda. E de candarabia candaraia, confia tão somente em mim, deixa eu te exaltar e deixa eu, Senhor, tratar com quem te feriu de candarábia. Deixa nas minhas mãos de candaraia, oriande keia candarábia, alabracaia candarábia shuriandaraio, e biante caia candarabia candaraia, alabrachuriandaraia. Deus criador dos céus e da terra, Deus onipresente, Deus soberano, ao fazer este grande clamor por milagre, eu venho pedir ao Senhor: alcança vidas com milagre, alcança adoradores com milagre, alcança adoradoras com milagre. Oriande calabaia candarabia, urabacandaramandaya candaraia. Tem pessoas aqui dizendo: Deus, eu quero resposta, porque forças eu já não tenho mais nenhuma, forças e ânimo eu já não tenho mais nenhum. Eu preciso de um sinal, pelo menos, Senhor da glória, da parte do Senhor. Alabrai de canto rebi andaraia, orabande caia candaraia. Eu creio que hoje é o dia do basta em situações insustentáveis. Alabande raia candarábia, oriante que anda rabia e decaia canta rabia shuri andaraios, que miante que anto rebia shuria, rabante que o rebiante que ia canto rebia e decanda rabia. Deus criador dos céus e da terra, nós encontramos na sua palavra respaldo de os antigos adorando e alcançando resposta em forma de milagre, pois a Bíblia vai dizer que o profeta de nome Elias, bem antes do mesmo ser conhecido como profeta de fogo, o mesmo lançaram desafio aos profetas de Baal, dizendo assim aos mesmos: vamos adorar, vamos buscar, e o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus de Israel. E o que me chama a atenção é que Elias tinha tanta convicção que o Senhor é o Deus que ouve a nossa oração, que ele deixa primeiro que os profetas de Baal adorem a Baal. A história vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não obtêm resposta. Não estamos aqui nesta grande corrente de oração, neste canal provocando milagre na adoração. Não estamos aqui adorando Baal, aonde dentro desta tese a Bíblia Sagrada tornaria-se apenas um conto de fada. Estamos adorando ao Deus de Israel, ao Deus de resposta, pois a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal não obteram resposta, mas chega o momento de Elias adorar. Elias prepara o altar, Elias repara o altar, e o Deus a qual nós estamos adorando, o Deus a qual nós estamos orando, respondeu ao profeta Elias com fogo diante do olhar dos profetas de Baal. Alaia candarábia, diante
diante do olhar de Israel, houve resposta. E nós estamos aqui, Deus da glória, como o profeta Elias, com a mesma convicção que tu és um Deus de resposta, com a mesma convicção que tu és um Deus de fogo e de poder. Elias tinha certeza que ele iria adorar e o Senhor ia responder dentro do tema, e o tema colocado aquele desafio era: o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus de Israel. E o tema do nosso clamor nesta grande campanha de oração é oração por milagre, é clamor por milagre. Tem vidas aqui apresentando o milagre que ele precisa viver, e ele vai sair daqui com esse milagre, porque tu és um Deus de resposta. Tem vidas aqui apresentando um milagre que ela precisa viver, Deus da glória, por parte do Senhor na vida dele, e ela vai sair daqui com o milagre do Senhor na vida dela. Por isso eu te peço, Deus da glória, vai alcançando vidas, vai alcançando adoradores e adoradoras que conosco formam esta grande corrente de oração por milagre, de clamor por milagre. Ainda que a princípio olhares estão elevados em direção a este vídeo, esta live, ainda que a princípio olhares estão elevados, assim como em Salmo 121, Davi também estava olhando para o monte, quando mesmo indagava, dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me veio o socorro. A princípio Davi olhava para o monte à espera do socorro, mas nesta mesma frase o salmista dizia: o meu socorro vem do Deus criador dos céus e da terra. Ainda que olhares estão, Deus da glória, elevado, direcionado a esta transmissão, mas consciência, corações, estamos cientes de que o socorro está no Senhor. Ainda que nós colocamos o tema de live, de oração, de tarde de oração, de clamor, de adoração, todavia em todo e sobre todo o tempo nós temos a consciência de que é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem muda a história. Vai mudando e tocando na história desta mulher, vai mudando e tocando na história deste homem. Deus de resposta, Deus que nos ouve sim, pois a sua palavra vai dizer em Isaías capítulo de número 59, e diz assim: eis que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que ele não possa nos alcançar ou nos abençoar. Mas são as nossas atitudes que tornam a dissensão, são as nossas atitudes que nos distanciam do nosso Deus, do nosso milagre. Portanto, Deus da glória, estamos aqui com a atitude de adorar o Senhor na beleza da sua santidade, porque se a nossa atitude nos distancia do nosso milagre, a nossa atitude de adoração vai aproximar vidas de milagre. E eu creio que adoradores, adoradoras que aqui se encontram hão de voltar aqui e testificar os feitos do Senhor em forma de milagre. Eu tornarei a dizer de Gênesis, Apocalipse, os antigos adoraram ao Senhor e obteram resposta. De Gênesis a Apocalipse, os antigos adoraram ao Senhor e obteram milagre. E na vida deste adorador, na vida desta adoradora, há de acontecer o mesmo. Estamos aqui adorando a um Deus que responde, ao Deus que respondeu a Elias dentro do tema que o profeta de fogo apresentou, que era fogo. Alabrande calachuri andaraia. Tem pessoas aqui apresentando na oração o tema, Pai amado, familiar, porque precisa que o Senhor trabalhe na área familiar deste homem ou desta mulher. Tem pessoas aqui, Deus da glória, entre os adoradores, adoradora, que apresenta ao Senhor o seu tema na área da saúde, porque crê que o Senhor é Deus que cura. Tem adorador, adoradora que aqui se encontra apresentando ao Senhor talvez o tema, e talvez seja na sua área sentimental, porque crê que o Senhor ainda restitui relacionamento. Tem pessoas com causa na justiça e está aqui unindo a fé dele ou dela com a nossa. Independente, Deus da glória, independente de qual seja o tema que esse adorador, essa adoradora que une a fé dela ou dele com a nossa, esteja apresentando ao Senhor nesta grande corrente de oração, a unir a fé dela com a nossa e apresentar o Espírito Santo do Deus da glória, a unir a fé dele com a nossa e junto apresentarmos ao Espírito Santo do Deus da glória, porque a Bíblia vai dizer que nós sequer sabemos como orar, mas é esta mesma Bíblia Sagrada que diz que o Espírito Santo do Deus da glória, ele pega as nossas orações, ele leva ao Rei da glória, ele apresenta ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Por isso
isso eu peço ao Senhor, Espírito Santo do Deus da glória que está presente neste lugar, não permita que a nossa adoração, que o nosso clamor, que a nossa oração limita-se apenas, Senhor da glória, ao teto do meu lar, ao teto do lar deste homem, desta mulher. Senhor da glória, mas leva cada pedido de oração, cada causa ao trono da glória. Espírito Santo do Deus da glória, eu já posso contemplar a sua presença neste lugar. Eu já decalar e decandarábia, vai tocando história, vai tocando em vidas. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo que quando Moisés estava pelo deserto, caminhando em direção à promessa que o Senhor havia feito para Moisés e o povo de Israel, o mar ousa parar Moisés, o mar ousa parar o povo de Israel. E o Senhor é aquele que abriu um caminho no meio do mar para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel. Tem pessoas aqui que um mar de decepção tem parado esta mulher, o mar de frustração tem parado este homem. Tem pessoas aqui talvez nessa live como o último recurso da história dele ou dela, dizendo: se Deus não fazer, eu vou parar, porque eu já tentei de diversas maneiras e não tenho conseguido ênfase, não tenho conseguido êxito na situação que estou eu passando. Talvez, Senhor da glória, pessoas que estão pensando em parar ou até que já pararam, mas está aqui unindo a fé dele ou dela com a nossa. Deus alcança vidas com alcance de milagre e confirma a vitória desta mulher e confirma a vitória deste homem, Pai. O Senhor ainda é Deus galardoador daqueles que te buscam, Senhor da glória. Hebreus capítulo de número 11, no verso de número 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas no verso 6, parte B, está escrito assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus existe, além dele existir, ele é galardoador. Tem pessoas começando a desacreditar que a situação vai mudar, Senhor. Arablante caia candaraios, riante com de candarábia. Tem pessoas que estão aqui, Senhor da glória, a um fio de desistir de tudo. E o seu Espírito já me mostrou essa mulher de candarábia. Está um fio de desistir de uma situação, está faltando muito pouco para abrir mão de algo de candarábia. Vai tocando em vidas agora, Senhor da glória. Vai renovando ânimos e concedendo e confirmando vitórias, Senhor. Arabrai de cantos regi andaraios, oriante calaia chourabande reia candarábias, alabanto que de calachuri andarábias, arabrai de cantaraia chegue andaraios. Oh, de canto, che de calachuri andarai. Assim como o Senhor revela, o Senhor restaura ânimos. Assim como o Senhor revela, o Senhor muda a história, Senhor da glória. Arablai de canto, che de andaraios, oriante calablante calai de canto rebe achúrias. Arablai de calai de canto, che de andarábias. Deus de resposta, Deus de milagre. E quando nós estamos aqui nesta grande campanha de oração por milagres, não é pelos seus feitos, não é pelos testemunhos que nós já postamos na FOIU, de vidas que viveram o milagre do Senhor, e nós filmamos e gravamos e postamos, não. Quando nós estamos nesta campanha de milagre, não é pelos seus feitos, Senhor da glória, mas é por quem o Senhor é. O Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, autor de nossa fé. Por isso eu te peço, Senhor, opera o milagre que esse adorador, esta adoradora que aqui se encontra veio buscar do Senhor. Foi o seu Filho amado Jesus que nos orientou a respeito do poder de resposta que tem a oração. Pois Jesus, ele dizia que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração, crendo em o nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Jesus poderia dizer: olha, se pedires alguma coisa ao meu Pai, em oração em meu nome, alguma coisa vos será cedida. Mas, Senhor, o seu Filho amado Jesus disse que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração, crendo em o nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Então, Senhor, se é tudo, eu te apresento o que esta mulher pede.
Eu te apresento o que este homem pede, Senhor da glória. Alabrai de calachuri andarábia. Eu te apresento que esta mulher almeja ser alcançada pelo Senhor em forma de milagre. O que esse homem almeja, anseia ser alcançado pelo Senhor em forma de milagre, Senhor. E porque nós estamos nesta grande corrente de oração por milagre, porque nós cremos que nos altos céus nós temos um Deus todo-poderoso, capaz de alcançar as nossas vidas, história, com seus feitos em forma de milagre sobrenatural da glória. Paulo dizia assim, apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Paulo disse que o Senhor tem o poder para nos alcançar com milagres até maiores do que os milagres que nós almejamos ser alcançados pelo Senhor. Talvez tenha pessoas aqui que não tenham relatado em palavras o que precisa ser alcançado ou alcançada pelo Senhor em forma de milagre, mas talvez esteja com a foto em suas mãos, talvez esteja com um exame médico marcado, ou resultado de exame, ou causas que estão na justiça. E eu me lembro, Deus da glória, da palavra do teu servo Davi, quando mesmo referia-se ao Espírito Santo do Deus da glória, e Davi dizia assim: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conhece, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar. Ainda que muitas das vezes, Deus da glória, palavras não me chegam aos lábios, mas tu já conheces as minhas petições bem antes que eu converta-as em palavra. Davi dizia que o Senhor já sabia do que nós estamos a pedir bem antes que nós pedimos. Então eu creio, Pai, que o Senhor já está tomando conhecimento do que esta mulher que aqui se encontra deseja viver em forma de milagre. Eu sei, Deus da glória, eu creio que o Senhor já está tomando conhecimento do que este homem que aqui se encontra almeja vivenciar, será alcançado pelo Senhor em forma de milagre. Por isso eu creio, Deus da glória, que o Senhor já está alcançando vidas e histórias com milagres sobrenaturais da glória. Por isso eu te peço, Senhor da glória, Deus de resposta, Deus de maravilha, vai alcançando cada vida, vai alcançando cada adorador, cada adoradora aqui conosco, unindo a fé dele ou dela, forma aqui esta grande corrente de oração por milagre. Deus, tu és um Deus de milagre, Senhor, tu és um Deus de maravilha, Pai. Senhor, o Senhor alcançou no decorrer dos tempos vidas que voltaram aqui testificar os feitos em forma de milagre. Quantas pessoas, Senhor, narraram que teve a sua vida sentimental restituída pelo Senhor, restaurada. Quantas pessoas voltaram aqui e narraram que teve o seu familiar liberto do vício, Senhor da glória. Quantas pessoas voltaram aqui e narraram, inclusive há poucos tempos, que foram curadas que a enfermidade desapareceu. Quantas pessoas voltaram a essa transmissão e narraram, Senhor da glória, muitas das vezes estava no hospital prestes à beira da morte, seu familiar, e nesta corrente de oração nós tivemos relatos, Senhor amado, de vidas, pessoas que ganharam a vida de volta, e nós postamos na FOIU o testemunho, Senhor da glória, de uma irmã que já estava tudo planejado, o enterro dela, era só desligar os aparelhos, já tinham comprado tudo, já preparado tudo, já marcado até o dia para o sepultamento, e o Senhor trouxe a vida. Deus, sabemos que em momento nenhum foi e jamais será live, tampouco o pastor que está orando, sempre será glória e honra para o Senhor. Mas Deus da glória, a Bíblia vai falar sobre os seus feitos também, dizendo assim: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra de milagre. A Bíblia não diz que o Senhor começa uma grande obra e deixa pela metade. Por isso, Senhor, estamos continuamente nesta grande campanha de oração, de clamor por milagre, pedindo ao Senhor: Deus, opera um milagre na vida desta mulher, opera um milagre na vida deste homem, alcança vidas, adoradores, adoradoras com alcance sobrenatural da glória. Pai, tu ainda és um Deus de resposta. Pai, tu ainda és um Deus que ouve a oração dos teus servos e serva, como diz na sua palavra Isaías 59, que o seu ouvido não está gravado para que não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que não possa nos alcançar, nos abençoar. Deus, eu sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração, eu sei que o Senhor está contemplando a cada petição neste momento, vidas que eu creio que sairão daqui com o seu milagre, sairão daqui abençoados, abençoada. Derrama, Pai amado, da sua glória. Alabande code candarábia, uriande calachuri andaraio. Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na área sentimental desta mulher, pelo milagre na área sentimental deste homem. Deus Todo-Poderoso, quantas pessoas estão com seu relacionamento abalado ou até destruído, Senhor da glória,
Porque o adversário ele é astuto, o adversário ele é inteligente. Ele sabe que quando ele toca na área sentimental, ele não destrói apenas uma vida, mas toda uma família. O adversário sabe que ao tocar em uma história sentimental, ele destrói uma família inteira. A Bíblia narra que ele é inteligente, que ele é astuto. A Bíblia vai dizer em Efésios 6:13 que nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Ou seja, ele é astuto, ele é inteligente, ele tem armado cilada para destruir vida sentimental. E tem tentado colocar para pessoas que é normal o relacionamento destruído. Mas tu és um Deus de união, Deus, tu és um Deus de amor e não de separação. O Senhor diz a sua palavra, Senhor da glória, em João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, o Senhor é Deus de amor e não de separação. Olha aí a vida sentimental desta mulher, olha aí, Deus da glória, a vida sentimental deste homem que está nesta corrente de oração conosco, está participando desta campanha de oração por milagre. E por que nós formamos esta campanha de oração por milagre? Porque o nosso Deus Todo-Poderoso tem o poder para alcançar, para impactar as vidas com seus feitos em forma de milagre. A sobrenatural da glória, desde o fim de 2021, o Senhor colocara o nosso coração para estar nessa plataforma orando por vidas e alertando a vidas que o Senhor ainda opera milagre. Como o Senhor diz na sua palavra, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. Porque tem pessoas que ainda pensam que milagres aconteceram só no passado e nos tempos atuais o Senhor não opera mais milagre. Mas o Deus a qual nós estamos adorando, o tempo não toca nele, não tem poder sobre ele. O Senhor é Senhor dos tempos. E é por isso que o Senhor diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. Por isso eu te entrego em suas mãos, Pai, a vida sentimental desta mulher, a vida sentimental deste homem. Pessoas que o seu lar deveria ser o ninho do amor e tem se tornado uma arena de guerra, de afronta, de ofensas. Deus amado, toca na vida sentimental desta pessoa para que venha haver mais diálogo dentro desta casa, para que venha haver mais união dentro desta casa. Senhor da glória, a Bíblia vai dizer que o adversário ele tem 3 intuitos ao nosso respeito. E a Bíblia diz que ele veio senão matar, roubar e destruir. Mas independente dos intuitos do adversário, nós temos um Deus Todo-Poderoso que pode nos socorrer e nos dar vitória. Dá vitória à vida sentimental desta pessoa que está aqui, Pai, unindo a fé dela ou dele com a nossa, nesta grande corrente de oração. Em o nome do Senhor Jesus, dá vitória para este homem, dá vitória para esta mulher na vida sentimental. Em o nome do Senhor, talvez eu esteja orando por pessoas que estão até com relacionamento destruído. Quantas e quantas das vezes, quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos a ler na rolagem: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Quantas e quantas das vezes, quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos com esse pedido de oração: pastor, eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Quantos relacionamentos destruídos, Senhor da glória. Nós estávamos, Senhor, contando os números de restituição e engrandecendo o seu nome, mas temos visto que o número de separação, o número de afastamento é muito maior. Então precisamos do socorro do Senhor para a vida sentimental desta mulher. Precisamos, Deus da glória, do socorro do Senhor para a vida sentimental deste homem. Em o nome do Senhor Jesus, se porventura, Deus da glória, diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras, Deus da glória, com seu relacionamento abalado ou até destruído, vai tocando na vida sentimental desta mulher com toque de milagre, Senhor da glória. Vai tocando na vida sentimental deste homem com toque de milagre, Deus da glória. Em o nome do Senhor Jesus, Senhor amado. Alabrande calachuri andaraia. Vai tocando com toque de milagre, Senhor amado. Senhor, tu és um Deus de milagre. Senhor, tu és um Deus de maravilha, Senhor da glória. Vai jogando por terra todo o mal, Senhor amado. Em o nome do Senhor Jesus, e toca na vida sentimental desta mulher. Toca, Deus amado, na vida sentimental deste homem. Toca nesse relacionamento com toque de restituição, assim como a sua palavra vai dizer, Senhor amado, em Jó 42, a sua palavra vai dizer, Senhor amado,
que Jó não estava orando nem por ele, Jó estava orando pelos seus amigos, e aconteceu na história de Jó a restituição de suas percas em sua história. Talvez, Senhor amado, talvez, Senhor da glória, tenha pessoas aqui que precisam viver a restituição sentimental, talvez pessoas que precisam que o Senhor estrutura a vida sentimental deste homem ou desta mulher. Deus, assim como o Senhor ouviu a oração de Jó e houve restituição de tudo, e não foi apenas uma área, tudo que o adversário havia tocado e tirado de Jó, houve restituição na história de Jó. Deus, talvez a única restituição, reestruturação que esta mulher, que este homem precisa, Senhor da glória, seja na sua vida sentimental. Por isso eu peço ao Senhor, Deus da glória, autor de nossa fé, que se diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras com seu relacionamento abalado ou até destruído, toca, Deus da glória, com toque de restituição, toca, Deus da glória, com toque de restauração, assim como o Senhor tocou na história de Jó e houve restituição através da oração de Jó. Eu creio que através desta humilde oração, o Espírito Santo do Senhor já está contemplando cada coração, cada mente, cada história, e onde houver um relacionamento abalado ou até destruído, eu creio, Senhor da glória, que vai haver a mesma resposta que houve na história de Jó, e a resposta que teve em Jó 42 foi restituição. Eu creio que a resposta que o Senhor há de relacionar, há de responder à vida, será a restituição deste relacionamento que talvez está abalado, talvez esteja destruído. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão, Senhor da glória, com a sua terra sentimental destruída. E quando eu indago a falar sobre terra sentimental destruída, eu estou me referindo ao coração, aos projetos desta mulher, deste homem. Pessoas que estão aqui, Senhor da glória, mas amargam a dor da solidão, a dor do abandono, porque se dedicou à vida sentimental e agora, Senhor da glória, está vendo seu relacionamento destruído. Pessoas que até hoje cobram-se a si mesmo pelo erro da outra pessoa, Pai amado, ou de Candarabia Chega, não entendendo que é entre o adversário e a pessoa, porque o adversário não tem outra coisa a fazer a não ser se levantar contra vidas para destruir. Mas nós temos um Deus todo-poderoso que pode tocar em vida e história, assim como tocara na história de Jó com restituição. Ainda que, Pai amado, Senhor amado, a terra sentimental desta mulher esteja um grande vazio, ainda, Senhor da glória, que a terra sentimental deste homem esteja um grande vazio. Senhor, Tu és um Deus de restauração, Senhor, Tu és um Deus de são. Vai tocando, Senhor da glória, vai tocando com toque de milagre, vai tocando, Deus da glória, com toque de providência. A Bíblia vai falar a respeito do resultado da oração, Senhor amado, do teu servo Salomão. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 1, que terminando de orar, de adorar Salomão juntamente com os sacerdotes, a glória do Senhor encheu aquele templo. Depois de Salomão edificar o templo de adoração ao Senhor, eles adoraram e a glória do Senhor impactou aquele templo de maneira que eles não conseguiram ficar aos seus pés. Mas o que me chama a atenção ainda em 2 Crônicas, capítulo de número 7, mas agora no verso 14, é que o Deus da glória fala com a sua igreja dizendo: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, nós somos o povo que chama pelo seu nome, nós somos o povo que está aqui orando nesta grande corrente de oração por milagre. De Calabraia Candaraia, eu te apresento vidas que estão exercitando a fé dele ou dela agora, de sua maneira, mas está orando, de sua maneira, mas está exercitando a fé, de sua maneira, do seu jeito, mas está apresentando o que precisa ser alcançada pelo Senhor em forma de milagre. Deus vai alcançando vidas. O Senhor falou em 2 Crônicas 7,14 que se o povo que chama pelo seu nome orasse, estamos orando, estamos adorando neste momento. O Senhor falou que sararia a nossa terra, e talvez a terra que está ferida desta mulher, talvez a terra que esteja ferida deste homem seja a terra sentimental. Toca, Pai, na terra sentimental, toca na história sentimental desta pessoa, restaura-se porventura diante dessa transmissão, tem relacionamento destruído, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor de restituição na vida sentimental, porque a Bíblia vai dizer que dentro da oração de Jó houve na história de Jó restituição, e eu creio que na história sentimental
sentimental desta mulher, eu creio, Deus da glória, que na história sentimental deste homem, para a glória e para a honra do Senhor, vai haver testemunho de restituição sentimental, porque o mesmo Deus que restituiu na história de Jó, ainda restitui nos tempos atuais. Toca na vida sentimental desta mulher com toque de restituição, toca na vida, na história sentimental deste homem, Deus amado, com toque de restituição sentimental, para a honra e para a glória do seu nome. Deus criador dos céus e da terra, Deus de milagre, Deus de maravilha, em o nome do Senhor Jesus vai alcançando vidas, em o nome do Senhor Jesus vai alcançando adoradores, em o nome do Senhor Jesus vai alcançando adoradoras, e onde houver um relacionamento destruído ou abalado, vai tocando, Pai amado. Eu te apresento vidas, adoradores, adoradoras neste momento, e eu peço ao Senhor, toca na vida sentimental toca na vida sentimental desta pessoa, Senhor da glória. Deus, estou acrescentando a oração por milagre, esse pedido. Toca na vida sentimental, toca neste relacionamento com toque de milagre. Senhor, estamos sentindo falta dos testemunhos de milagre, estamos sentindo falta dos testemunhos de restituição sentimental, estamos sentindo falta, Deus da glória, pois em 2022 foram 18 restituição sentimental, no ano de 2023 foram 22 testemunhos de relacionamento restaurado, restituído, e nós postamos na FOIU. No ano passado foram 15, nós postamos. Deus, estamos sentindo falta, porque o Senhor é imutável, o tempo não tem poder sobre o Senhor. Por isso eu te peço, Deus da glória, Deus que já alcançou vidas, restituindo relacionamento, se porventura diante dessa transmissão tenha relacionamento destruído, até abalado, vai tocando com toque de milagre na vida sentimental desta mulher, vai tocando com toque de milagre na vida, na história sentimental deste homem, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero acrescentar a oração por milagre, também um pedido ao Senhor pelo milagre da cura sobre enfermas. Quantas pessoas estão aqui com a saúde abalada? Quantas pessoas estão aqui, mas está debilitada, não está bem de saúde? Quantas pessoas estão aqui e talvez estejam representando um dos seus que está enferma? Um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, uma avó, enfim, um avô. Senhor da glória, onde houver uma vida debilitada, Espírito Santo do Senhor, restaura saúdes neste momento, assim como nós tivemos testemunhos de cura, testemunhos de pessoas que foram curadas até ao vivo, curados. O Senhor não muda, Deus da glória, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Lembro-me da profecia do profeta messiânico, este de nome Isaías, quando Isaías teve uma ilustração do Messias na cruz do Calvário. Por que, pastor? Uma ilustração, porque Isaías veio antes do Senhor Jesus, por isso ele foi conhecido como profeta messiânico, porque ele profetava o Messias. Mas o Messias não tinha nem chegado ainda, pois ele veio antes do Messias. E entre as profecias do profeta Isaías, há uma que me chama muita atenção, porque Isaías falava do Messias na cruz do Calvário antes de acontecer. Isaías, um dos profetas maiores, o profeta messiânico, ele narrou o Messias na cruz do Calvário dizendo assim: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas feridas nós fomos curados, sobre suas feridas nós fomos sarados. Segundo a profecia do profeta messiânico, este de nome Isaías, o Senhor Jesus já havia levado na cruz do Calvário todas as nossas dores e todas as enfermidades. E é dentro do contexto da oração ou da profecia do profeta Isaías é que eu venho entregar ao Deus da glória, que se porventura diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras, enferma, Deus amado, vai tocando nesta mulher com toque de cura sobre essas dores, sobre esta enfermidade. Vai tocando neste homem com toque de cura sobre essa enfermidade, sobre essas dores. Senhor, vai jogando por terra toda e qualquer enfermidade que está incomodando, assolando esta mulher. Vai jogando por terra toda e qualquer enfermidade que está incomodando, assolando este homem.
Em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, eu peço agora, Senhor, se diante desta campanha de oração por milagre, tenha vidas, tenha adoradores, tenha adoradoras enfermo, enferma, eu te peço, Deus da glória, autor de nossa fé, toca da ponta do cabelo a planta dos pés desta pessoa com toque de milagre. Deus amado, vai tocando da ponta do cabelo a planta dos pés desta pessoa com toque de milagre. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Eu quero dar uma ordem: de enfermidade vai saindo agora do corpo desta pessoa, porque o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário todas as dores. O Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. A enfermidade vai saindo agora do corpo desta pessoa. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, indagando, dizia que tudo é possível para aquele que crê. Se essa mulher crê que vai sair daqui curada, não falta mais nada. Senhor, toca nela agora com toque de cura. Se esse homem crê que ele pode sair daqui curado, não falta mais nada. Deus da glória, toca nele com toque de cura. Em o nome do Senhor Jesus, Deus da glória, vai tocando da ponta do cabelo a esta pessoa, a planta dos pés com toque de cura. Onde houver uma enfermidade, vai jogando por terra mesmo agora. Onde houver uma dor, Deus da glória, vai queimando essa dor a partir de agora. Eu quero determinar em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Dores de cabeça vai saindo da mente desta mulher agora. Dores de cabeça vai saindo da mente deste homem a partir de agora. Em o nome do Senhor Jesus, vai saindo agora. Dores dos braços vai saindo desta pessoa agora. Vai saindo dos braços enfermidade, vai saindo da mente enfermidade, vai saindo dos dentes dessa pessoa que sente essas dores do dente, essas dores no ouvido, vai caindo por terra agora. Ou decanda rabia shurianda arábia, onde houver uma dor vai caindo por terra agora, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou sobre si na cruz do Calvário todas as dores. O Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou sobre si na cruz do Calvário toda a enfermidade. Vai saindo agora enfermidade do corpo desta pessoa, vai saindo agora dores da perna desta pessoa, vai saindo essa inflamação agora. Em o nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra essa inflamação, vai saindo agora dores de coluna. Em o nome do Senhor Jesus, vai saindo agora de calabraia shuri andaraia. Em o nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou sobre si na cruz do Calvário toda a enfermidade. E é por isso, Deus da glória, que eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre da cura, porque o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário. Toca nessa pessoa com toque de cura. Pessoas que estão aqui mas está enfermo, pessoas que estão aqui mas está enferma, como a irmã disse que vai até fazer exame, Senhor da glória, o Senhor pode restaurar a saúde dela, de maneira que a mesma venha fazer exame e não venha constar nada. Orabrande calachuri andaraia. O Senhor está presente em nosso meio, ó Espírito Santo do Senhor. O Senhor está presente em nosso meio, Espírito Santo do Deus da glória. Vai restaurando a saúde desta mulher, vai restaurando a saúde deste homem, vai jogando por terra toda a enfermidade, vai jogando por terra todas as dores. Senhor, eu te apresento pessoas que estão com a pressão desregulada. Toca na pressão desta pessoa com toque de cura. Senhor, eu te apresento pessoas que estão com a pressão desregulada. De candarábia, churi andaraio, que biandarábia, uriande queia candarábia. Vai tocando, Deus da glória, nessa pressão com toque de cura. Joga por terra toda a enfermidade, em o nome do Senhor Jesus. Vai jogando por terra, Deus da glória, este nódulo. Vai jogando por terra esse cisto. Vai jogando por terra, em o nome do Senhor Jesus, esse mioma. Deus amado, essa enfermidade, esse caroço, Senhor. Vai queimando todo o mal agora que está dentro desta pessoa. Talvez uma enfermidade interior, como um cisto que talvez esteja por dentro. Espírito Santo do Deus da glória, começa a queimar agora de dentro para fora esse mal que está dentro desta pessoa. Começa a queimar agora de candaraia, candaraia, candarábia. Eu te peço, Espírito Santo do Deus da glória, começa a queimar agora de dentro para fora essa enfermidade que está dentro desta pessoa. Tivemos relatos de cura ao vivo. O mesmo Deus que curou outrora, o Senhor pode curar agora. Doriande calachuri andaraia, candarábia, chegia. O profeta messiânico poderia dizer que o Senhor Jesus levou algumas enfermidades na cruz do Calvário, mas a profecia dele foi específica e clara. Ele dizia que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades.
Em o nome do Senhor, vai tocando, Pai, de dentro para fora e queimando toda a enfermidade que está sobre esta pessoa. Tem vidas que eu creio que o Senhor trouxe aqui para restaurar a saúde dele. Tem vidas que o Senhor trouxe aqui para restaurar a saúde da mesma. Por isso eu te peço, Espírito Santo do Deus da glória, vai de encontro a vidas agora. Vai de encontro a vidas agora, Espírito Santo do Deus da glória. Através dessa transmissão, através desse vídeo, vai de encontro a vidas agora. Através desse vídeo, vai de encontro a vidas agora, Espírito Santo. Através desse vídeo, através desse vídeo vai de encontro a vidas agora, Espírito Santo. Eu te apresento vidas que estão aqui e precisam da sua saúde restaurada. Orai de candarabia shuri andaramandaya candaraia. Vai queimando, Senhor da glória, este nódulo agora. Vai queimando este câncer agora, Deus Criador dos céus e da terra. Vai queimando esse cisto agora, Deus Criador dos céus e da terra. Vai tocando, Pai amado, nessa alergia, jogando por terra. Olha aí essa infecção, essa inflamação. Em o nome do Senhor Jesus, vai queimando agora. Inflamação vai desinflamando agora. Caroço desapareça agora. O Senhor Jesus já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário, é agora. Alabra chegue e andarábia. Em o nome do Senhor, vai jogando por terra agora toda a enfermidade e todo o mal. Em o nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor da glória, que o Senhor ainda cura. Eu creio, Senhor da glória, eu não creio por causa do testemunho de cura que já aconteceu, não. Eu creio porque tu és poderoso. E se eu creio que o Senhor ainda cura, e esta mulher crê, não falta mais nada para ela sair daqui curada. Se eu creio que o Senhor ainda cura, e esse homem também crê, não falta mais nada para ele sair daqui curado. Porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, indagando, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Deus Criador dos céus e da terra, eu quero acrescentar ao grande clamor por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre de cura. Começa a restaurar a saúde desta pessoa agora. Labrande calabraia chegueando rebiandaraio, e de calabraia chegue andaraia, oriande calamande calachuri andaraia. Talvez tenha pessoas aqui, Deus da glória, que está representando um dos seus, que talvez esteja distante ou até num leito do hospital. Uma mãe que precisa que o Senhor toca com toque de cura sobre a enfermidade do seu filho. Um pai que precisa talvez que o Senhor toca com toque de cura sobre a enfermidade do seu filho ou filha. Talvez uma esposa que veio aqui e precisa que o Senhor cura seu esposo. Alabrande calachuri andaraia. Pessoas que estão aqui, Pai, e o seu familiar já está distante, talvez morando distante, ou talvez eu esteja orando por pessoas que estão aqui representando um dos seus que está talvez até num leito do hospital. Lembro-me, ó Deus da glória, de suas palavras em Salmo 91, quando a mesma dizia que o Senhor é dar a ordem aos anjos ao nosso respeito. Eu peço ao Senhor, envie um anjo da cura aonde esta pessoa estiver, Senhor da glória. Alabraia candarabia shuri andaraia. Como diz a sua palavra em Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Eu te peço, Senhor, envie um anjo da cura onde tiver esta mulher, este homem enfermo. E talvez uma mãe está aqui representando o seu filho e precisando que ele seja curado. Talvez uma esposa está aqui representando o seu esposo e precisando da cura para ele. Talvez, Senhor da glória, um neto, uma neta, enfim, um familiar que veio aqui buscar cura para si, mas também para um dos seus. Deus, envia um anjo da cura, como a sua palavra vai dizer em Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Vai tocando, Pai, onde essa pessoa estiver com um toque de cura. Vai tocando onde estiver, Senhor da glória, ainda que esteja no leito do hospital, ainda que esteja numa UTI, Senhor, o Senhor pode mudar esse quadro clínico, Senhor da glória. Envia um anjo da cura, Pai, onde esta pessoa estiver, e toque com toque de cura. Eu quero tão somente estar unindo a minha fé com a fé deste. Eu quero tão somente, Deus da glória, estar unindo a minha fé com a fé desta, em o nome do Senhor Jesus. Lembro-me, ó Deus amado, da sua palavra no Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, verso 1 em diante, quando narra o Senhor Jesus a fazer a obra, estando mesmo juntamente com os discípulos, e os discípulos avistam um homem enfermo e interrogam o Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntando-lhes: mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, foi ele quem pecou e por isso este homem está enfermo? Ou porventura foram seus pais quem pecaram e essa enfermidade ocasionou no filho? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo, mas essa enfermidade foi para a manifestação da glória do meu Pai que
está no céu, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, Deus da glória. Há enfermidades permissivas para que vidas venham conhecer o Deus de cura que o Senhor é. Por isso eu te peço, Senhor da glória, se aqui há homens, mulheres enferma, toca na mesma com toque de cura, repreenda todas as dores que incomodam esta pessoa e toda a enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus, começa a cair por terra agora. Todas as dores em o nome do Senhor Jesus, começa a cair por terra agora. Nós tivemos relatos de cura até de diabetes. Nós tivemos relatos de cura, Senhor da glória, de câncer, Senhor da glória. E a Bíblia fala que aquele que começou a boa e grande obra, que é o Senhor, é fiel para continuar. Então eu te peço, Senhor, independente de qual seja a enfermidade, seja um cisto, seja um nódulo, seja um mioma, vai queimando agora todo o mal que está sobre o corpo desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, aquele que já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, eu peço ao Deus da glória, autor de nossa fé, vai tocando com toque de cura sobre esta enfermidade, vai tocando com toque de cura sobre essas dores, alabrande, calachuri, andaraia, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor trouxe pessoas aqui para restaurar a saúde dele, eu creio que o Senhor trouxe pessoas aqui para restaurar a saúde dela. Então, em o nome do Senhor Jesus, toda enfermidade que assola pessoas agora, Jesus, ele diz que tudo é possível para aquele que crê. Se essa mulher crê, Deus, não falta mais nada. Toca nela agora com toque de cura. Jesus, ele diz que tudo é possível para aquele que crê. Se esse homem crê, Deus amado, não falta mais nada. Toca nele agora com toque de cura. Toda enfermidade vai caindo por terra agora. Inflamação caia por terra agora. Nódulo, em nome do Senhor Jesus, cai por terra agora. Inchaço caia por terra agora. Infecção caia por terra agora. Alabrande, calabraia, candarábia. Espírito Santo do Deus da glória, toca na pressão desta pessoa, segura essa pressão. Alamande que andarai, orabai de candarábia. Em o nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, todas as dores, rabai de cai de cantos, e de andarábia, vai caindo por terra agora. Em o nome do Senhor Jesus. Eu quero acrescentar a oração por milagre. Um pedido ao Deus da glória, pelo milagre na área financeira. Quantas pessoas com a sua finança destruída, talvez até endividada, e talvez indague aos seus próximos, dizendo assim: olha, se eu pago as minhas contas, o dinheiro não dará para fazer as compras. E se faço minhas compras, não dá para pagar as contas, pois já recebo o dinheiro faltando. Quando chega o dinheiro até mim, eu calculo tudo que tem que pagar, falta ainda. O dono do ouro, tu és o dono da prata. O Senhor pode exaltar financeiramente esta mulher, o Senhor pode exaltar financeiramente este homem. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, toca com toque de milagre. Glória. Joga por terra todo o mal, Senhor da glória, que está impedindo essa pessoa de crescer financeiramente. Pessoas que estão talvez desempregada, deixaram currículos em várias empresas, mas nenhum dos empresários requisitaram o serviço desta mulher ou deste homem. Senhor da glória, assim como o Senhor tocou no coração de Davi, para agir com benevolência a linhagem de Saul, pois a Bíblia vai dizer que Davi, quando toma posse do trono, pergunta aos seus serviçais: porventura não há da linhagem de Saul alguém com quem eu possa agir de benevolência? E os serviçais respondem: há sim, em Lodebar, um filho de Jonathan, chamado Mefibosete. Então Davi diz: tragam ele até mim. E quando levam mesmo até Davi, Davi diz: a partir de hoje, tudo que era de Saul, reino, tesouro, será seu. O Senhor pode tocar em corações de pessoas para dar oportunidade de emprego para este homem, para esta mulher, ou para um dos seus que está desempregado, desempregada. Pois em Apocalipse capítulo número 3, verso de número 7, o Senhor diz que abre porta que ninguém pode fechar. Também o Senhor fecha a porta que ninguém abre. Abre esta porta de emprego para este homem que está desempregado, Senhor. Abre esta porta de emprego para esta mulher que está desempregada, Deus da glória. Toca no coração de empresários, empresárias, para que hajam de benevolência com os mesmos que talvez já até deixaram os seus currículos nas empresas, Senhor da glória. Pessoas que estão aqui com medo de vir a sofrer a decadência financeira, ao ponto de mendigar um pão, ao pedir àquele familiar, aquela pessoa que não tem
um coração bom. E eu me lembro de Davi, o teu servo, Deus da glória, quando mesmo em pouca palavra, ele narrou toda a trajetória de vida na sua presença. E Davi dizia assim: eu fui jovem, hoje eu sou ancião, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Davi, ele disse que jamais o Senhor desamparou financeiramente ao ponto de vidas vir a mendigar um pão, Senhor da glória. Se tem pessoas aqui com problemas financeiros, precisando que o Senhor toque na vida do mesmo ou da mesma financeiramente. O Senhor realizou o sonho de José, sem José nem saber que iria se tornar governador, sem ele nem conhecer esse cargo político. E o Senhor exaltou José, Senhor da glória. O Senhor pode exaltar esta mulher, este homem que tem um projeto, que tem um sonho na área profissional e ainda não realizou. Mulher que talvez tenha um sonho simples dentro da casa dela, comprar um móvel novo, ou um maquinário que pifou, Senhor da glória, mas não tem recursos financeiros. Pessoas que pagam aluguel, estão presos ou presas ao aluguel, e toda vez que vai vencer o aluguel, é aquela dificuldade para conseguir o dinheiro. Senhor, o Senhor pode conceder a casa própria para esta pessoa, e nós já tivemos testemunho de pessoas aqui, que o Senhor concedeu a casa própria. Pai, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, vai dando vitória para este adorador, vai dando vitória para esta adoradora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, toca na vida financeira desta mulher com um toque de milagre. Toca, Senhor, obrigado, irmã Fátima Ramos. Toca na vida financeira deste homem com toque de milagres, Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus. Precisa viver na vida dela. Opera um milagre financeiro que este homem precisa ser alcançado pelo Senhor na vida, na história dele, em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, vidas que talvez tenham causas na justiça, causas que estão há meses na mão do advogado ou do juiz e até agora nada. Causas que estão há anos talvez na mão do advogado ou do juiz e até agora nada. Senhor da glória, vai julgando a causa desta mulher, vai julgando a causa deste homem. Talvez esta pessoa tenha indagado aos seus próximos e tenha dito assim: certamente que minha causa será ou já foi até arquivado, porque o advogado nem lembra mais de mim, o juiz. Mas o Deus a qual nós estamos adorando é aquele que frisa em suas palavras a dizer que ainda que o homem venha se esquecer de nós na face da terra, todavia o Senhor dos exércitos jamais. Eu te peço, Deus da glória, julgue a causa desta mulher e dá vitória. Julgue a causa deste homem e dá vitória. Senhor, julgue esta causa que está na justiça. O Senhor Jesus fez menção do seu amor para conosco, Deus amado, dizendo que o Senhor é um juiz justo, bom e verdadeiro. Quando Jesus ele fala no Evangelho de Marcos para os seus discípulos a parábola do juiz iníquo, Jesus dizia assim: havia um juiz em uma cidade, temia ao Deus do céu nem a homens na face da terra, um homem que jamais havia julgado causa alguma naquela cidade. Mas nesta mesma cidade havia uma mulher que constantemente, ao avistar esse juiz, pedia-lhes dizendo: julgue minha causa, porém esse juiz era um homem de coração duro, era um homem iníquo, um homem que nunca havia julgado causa alguma naquela coração. Esta mulher perseverava a dizer: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. E toda vez que avistava o juiz, essa mulher pedia que ele julgasse sua causa, e na perseverança da mesma, até esta mulher dizendo: mulher, um juiz iníquo de coração duro, chegaram até esta mulher dizendo: mulher, para que não me importunes, eu julgarei a sua causa. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele resume a parábola do juiz iníquo falando para a multidão em coração duro. Ele julgou a causa daquela mulher. Certamente o nosso Deus que está no céu e que nos ama, ele há de julgar a nossa causa. Por isso eu te apresento, o Senhor da glória, vidas adoradoras que têm a causa na justiça. Julgue a causa deste homem, Senhor amado. Julgue a causa desta mulher e dê vitória, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero acrescentar, Senhor, causa na justiça, a oração por milagre, porque o seu Filho amado Jesus, ele disse que o Senhor certamente julgaria nossas causas.
e nos daria vitória. Por isso eu te peço, se tem pessoas aqui com causa na justiça, julga a causa desta mulher e da vitória. Senhor, julga a causa deste homem e da vitória, esta causa que está na justiça, Senhor da glória, independente do tempo em que esteja na justiça. Em o nome do Senhor Jesus eu acrescento a oração por milagres, um pedido ao Deus da glória, milagres sobre causas na justiça. Julga, Pai, esta causa desta mulher, talvez essa causa deste homem, talvez pessoas que tenham trabalhado na empresa há muitos anos e não recebeu o seu valor merecido como funcionário ou funcionária, causa trabalhística, Deus da glória, eu entrego em tuas mãos, nesta causa e da vitória. Entra nesta causa e julga, Senhor amado, e dê vitória para este adorador, dê vitória para esta adoradora, em o nome do Senhor Jesus, Senhor amado, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs. Já estaremos orando por todos. Já estaremos fazendo a oração individual. Antes de estar fazendo a oração individual, quero agradecer a irmã Andressa. Obrigado, Beatriz. Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a irmã Silvia Broca. Quero agradecer a irmã Dilânia, Maristela, Tassiane. Deus abençoe sua vida, irmã Tassiane. Como sempre, bênção de Deus. Guilherme.